Nós estamos agora chegando quase ao final dessa edição pioneira do GovTech Summit aqui em Porto Alegre. Agora nós vamos para a última palestra que encerra essa sequência fantástica de manifestações, tudo em volta da inovação, tudo em volta do futuro. Agora nós vamos acompanhar a palestra chamada Estratégia Digital de Panambi e o RS Digital. Participarão o Rafael Jacques Oliveira, que é secretário de Desenvolvimento Econômico de Panambi, uma cidade, um polo metalmecânico no norte do Rio Grande do Sul, e o Ipárcio Stoffel, que é diretor-geral do Escritório de Desenvolvimento de Projetos do Governo do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar. 2023, que breve teremos mais uma edição, assim seja. Agora eu gostaria de convidar para falar sobre estratégia digital de Panambi e também para falar sobre o RS Digital, convidar dois especialistas nesta área. Inicialmente, ele que é secretário de Desenvolvimento Econômico de Panambi. Bem-vindo a este palco, Rafael Jacques Oliveira. E nossas boas-vindas também ao Ipárcio Stoffel, que é diretor-geral do Escritório de Desenvolvimento de Projetos do Rio Grande do Sul. Bem-vindo também. Secretário, fiquem à vontade, o palco é de vocês. Daqui a pouquinho eu volto. E daqui a pouquinho tem happy hour, não esqueça. Vamos ficar de pé, então. Boa tarde, pessoal. Muito bom estar aqui. Boa tarde a todos. Deixa eu fazer uma pergunta antes de começar, para causar um pouquinho... Pelo menos o pessoal se movimentar aqui, se me permitem. Quem é do poder público que está aqui? Ah, legal. Legal. Vou falar um pouco sobre isso. De maneira rápida e breve, em 10 minutos, quero agradecer ao Ipárcio por estar aqui junto com a gente. Agradecer ao Fuscal do pai e ao Fuscal do filho. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo evento. É uma grande conquista para o Estado, um evento assim. Então, parabéns pela inovação de vocês. Gente, eu sou Rafael Jacques Oliveira. Sou secretário de Desenvolvimento Econômico de Panambi, presidente do Fórum de Secretários de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Sul e presidente do Conselho de Secretários de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, presidente do Conselho MRS. E o meu prefeito que às vezes diz que nas horas vagas eu atendo em Panambi, não, mas é brincadeira, a gente sempre está atendendo tudo. É muito legal poder estar aqui junto, falar com vocês um pouco sobre o que a gente fez. A gente está no governo desde 2017, e quando a gente entrou no governo em 2017, nós não tínhamos estratégias digitais, nem nada. E por isso que a gente está falando um pouco aqui, porque a gente revolucionou muito o que aconteceu, e eu quero compartilhar como a gente fez isso. Então, a gente criou um programa que chama DNA Empreendedor. O DNA Empreendedor é a matriz de tudo que acontece em Panambi, e é o, segundo o Sebrae, um dos maiores programas de distribuição de conhecimento que o Brasil já viu. Panambi já recebeu 168 municípios do Brasil inteiro, 6 estados da federação. Todos eles já foram até lá conhecer o que é o DNA Empreendedor, que é o programa que levou ao prêmio de prefeito empreendedor para a nossa cidade. Então, o DNA, basicamente, ele começa com a reestruturação, um novo mindset. Quando a gente entra no governo, a gente se pergunta como que a gente atende melhor a comunidade. Simples, né? Simples pergunta. O que é atender melhor a comunidade? É entregar mais educação? É entregar mais saúde? É entregar melhor o asfalto? É entregar melhor as qualidades das coisas? É simples. Como que faz tudo isso? É simples também. É só ter dinheiro. Pronto. Como que tem mais dinheiro? E aí vem a pergunta mestre, e aí vem a resposta de $1 milhão. Se tem mais dinheiro, tirando do eixo da base da pirâmide, o ponto ideal, todas essas coisas que acontecem no dia a dia, e colocando o empreendedorismo. Então, a gente inverte a pirâmide tradicional e coloca o empreendedor como sendo o ponto central, o focal. Multiplicamos, e sim, as receitas do município. A partir do momento que a gente foca no empreendedor, dá atenção total ao empreendedor, cria um cenário amigável para o empreendedor, de uma maneira onde ele possa mudar o olhar dele para a gestão pública, a gente começa a ter mais empreendedor. E se a gente tiver mais empreendedor, a gente tem mais tributo. Tendo mais tributo, a gente tem mais remédio, tem mais educação, tem mais qualidade de vida, tem mais asfalto e assim por diante vai. Então, isso que a gente faz. Inverte a estratégia, inverte a ordem da pirâmide, coloca o empreendedor como base de tudo, e aí
reinventa um programa chamado DNA Empreendedor, que tem como base um grande parceiro que é o Sebrae, com o Cidade Empreendedora. Tem sim o nosso planejamento estratégico, que a gente chama de Panambi 2030, e tem sim a Secretaria de Desenvolvimento sendo colocada no centro do governo. Aí, opa, fui errado. Aí, logo depois disso, a gente começa a ter resultados. E esses são os resultados que a gente tem ao longo dessa nossa jornada. Gostei muito de alguém que disse antes, Lipa, que disse não é destino, é jornada, porque é longo mesmo. É legal compartilhar. De 2017 para agora, a gente aumentou a população de 40 mil para 44 mil habitantes, aumentou o nosso PIB per capita de 42 para 51 mil reais. O nosso salário médio, nem tudo são flores, né, gente? A gente tem que analisar também o que é problema. O nosso salário médio caiu bem pouquinho, era 2,91, caiu para 2,87, mas caiu, tem que analisar ele como um problema. A nossa população ocupada aumentou 4%, isso é muito legal. Se vocês olharem os números de população ocupada das cidades de vocês, vocês vão se assustar. Vão se assustar. Já teve prefeitura que chegou lá para a gente apresentar o DNA Empreendedor e a gente descobriu que tinha 16% da população ocupada. 16%. Então, é bem interessante observar esse dado. E aí vem o maior número de todos, que era o nosso objetivo. Nós aumentamos em 343% o número de empresas ativas dentro do município. Gente, já tinha essas empresas. Vamos ser realistas, vamos ser honestos. A gente não criou essas empresas. O que aconteceu é que a jornada delas era tão penosa, tão difícil, que quando ela passa a ser simples e fácil, todo mundo vai para a legalidade, ninguém quer estar errado. Todo mundo quer estar certo. Mas quando tu torna difícil o caminho do cara, o cara fica na ilegalidade. E aí começa a apresentar os resultados. A gente ganha o Prêmio Nacional de Prefeito Empreendedor, na categoria Cidade Empreendedora, que é uma categoria muito importante. E a gente vem uma cereja do bolo, que a gente nem esperava, que Panambi se torna, então, a 4ª melhor cidade do Brasil para se viver, sobre a ótica da análise que a Isto É faz a cada 2 anos, se não me engano, a Isto É faz a análise das melhores cidades do Brasil para se viver, e a gente fica como 4º, o que é uma grande conquista e o que atrai muita gente para a nossa comunidade. E aí vem o que eu linko com o IPA, que é o nosso avanço da nossa jornada, e no avançar da nossa jornada hoje, a gente tem um cenário muito favorável. Então, 92% dos processos da Prefeitura de Panambi são digitais, mas vamos colocar assim, não são só digitais, são digitais e automatizados, gente. Digitalizar por digitalizar, eu já vi aqui várias pessoas falando isso, né? Não é solução. Escanear um papel não é digitalizar um processo, tem que ter inteligência envolvida. Então, a gente tem 92% dos nossos processos assim. O meio ambiente é o caso mais clássico. Eu sempre ficava muito bravo quando eu via um maço assim de folha para derrubar uma árvore e eu pensava, aqui tem mais árvore nesse maço do que derrubada lá. Sempre ficava muito bravo com isso. O meio ambiente, então, foi o primeiro case. A gente reduz em 70% a aquisição de impressoras, aumenta em 80% a compra local e a gente tem o objetivo de, final do ano, tirar todas as impressoras da prefeitura. Na realização dos diagnósticos que os municípios já estão fazendo, faremos lá um encontro virtual para tirar dúvidas, enfim, para que a gente possa concluir. O Rio Grande do Sul hoje é o estado que mais tem municípios com adesão à rede GovBR, isso é fantástico, coloca o Rio Grande do Sul mais uma vez, né, nesse caso, até na manutenção de uma posição de protagonismo nacional no que toca a questão da digitalização. O Rio Grande do Sul hoje é o estado na primeira posição do ranking nacional da oferta de serviços digitais pelo 2º ano consecutivo. Foi segundo em 2020, 21 primeiro, 22 primeiro, né? Estamos disputando mais uma vez, né, essa questão do ranking, é o estado mais inovador e a gente precisa traduzir isso tudo em bons serviços, né, em tornar a vida das pessoas mais simples e mais fáceis. Importante dizer ainda que, e aí buscando uma fala aqui do Rafael também, que é importante digitalizar serviço, mas é fundamental termos em mente, nós estamos falando sobre pessoas, estamos falando sobre prestação de serviços e não unicamente sobre tecnologia. Então, como levar toda essa discussão a partir de uma experiência digital que faça mais sentido às pessoas, que facilite mais as pessoas, né? E esse eu acho que
é a próxima onda, né, de todo esse nosso esforço, né? Digitalizar, colocar os serviços nessa modalidade digital para que possamos dar opção às pessoas. Isso é tão interessante que monitorando, já falando de experiência, monitorando como o cidadão vem utilizando os serviços digitais, né? O Rio Grande do Sul, claro, é o estado que mais utiliza serviços, isso é óbvio, mas a gente monitora em que outros lugares do país e do mundo estão os gaúchos utilizando serviços, né? Que tipo de serviço ele utiliza mais, como essa curva de serviços mais demandados se altera ao longo do tempo e o perfil de usuário. E aí percebemos que tem um perfil de usuário que tem o digital também como uma preferência, mas não a principal. E aí a gente começa a discutir, de novo, não é uma agenda só de tecnologia, mas é de pessoas, prestação de serviços, como podemos alcançar o serviço a essas pessoas. E aí percebemos outras possibilidades de integrar esses canais de atendimento, reformulando toda a base, né, dos nossos escritórios, que é o Tudo Fácil, e ampliando o número de Tudo Fácil pelo Estado, que é o balcão de atendimento presencial. Lançamos recentemente, em novembro, o Alô RS, que é um tridígito 155, que é um tridígito exclusivo de serviço. Esse portal é exclusivo para serviços, né, que direciona diretamente às centrais, para aqueles que tenham como primeira opção de um canal de atendimento o telefone, ou o digital aqui, ou eventualmente o presencial. Só que o mais interessante, mas também interessante disso tudo é que mesmo quando, se o Rafael optar pelo presencial e eu for o atendente dele, eu vou usar o quê? Os próprios serviços digitais para atendê-lo. Eu vou aproveitar a oportunidade para te apresentar o serviço digital, para que tu tenha mais segurança, mais conforto, que tu conheça e às vezes descubra, né, as possibilidades, a simplicidade, a facilidade de usar o digital quando e onde tiver interesse de assim utilizar. Então fica aqui o convite, né, aos municípios a conhecer um pouco mais sobre o RS Digital, aderir ao RS Digital, fazer parte do que estamos chamando a rede RS de governo digital e para encerrar aqui, reiterar a intenção e o propósito desse projeto. É que juntos, de maneira colaborativa, conjunta, possamos compartilhar as experiências não só entre os municípios que já estão mais com nível de maturidade mais avançado, que estejam já mais aprimorados nas suas práticas, mas também do governo federal, também do governo estadual, como forma de acelerar essa jornada e juntos identificarmos pontos em que deveríamos, em conjunto, dar atenção para que possamos impulsionar. Lembrem, o cidadão é o mesmo, nas suas cidades, no Estado, na União, e faz muito mais sentido se a gente fizer isso juntos e tornar a vida das pessoas mais simples e mais fácil na perspectiva do próprio cidadão. Fica aqui o convite, então, obrigado pelo espaço, pela oportunidade e um abraço a todos. E nós estamos chegando agora ao final deste evento pioneiro, dessa edição pioneiríssima do GovTech Summit. Um evento que, com certeza, nesses 2 dias de muitos debates, fará toda a diferença em todas as discussões a respeito de inovação aqui no Rio Grande do Sul e até mesmo no país. Por que não? Porque neste palco estiveram representantes do setor privado, do setor público, de todo o país e inclusive de empresas de primeira linha do exterior. Ou seja, o GovTech Summit realmente fará a diferença, é um novo marco na discussão sobre inovação aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. E claro, tudo que aconteceu aqui hoje vai abrir as portas para a próxima edição e para as próximas edições, porque esse é um assunto que não se esgota, porque ele é essencial para que todas as portas para o futuro se abram, tanto para o setor privado, tanto para o setor público, para a sociedade como um todo. Nós agradecemos demais a participação de todos, agradecemos a sua audiência através da plataforma Cuboplay e convidamos você então para estar aqui na próxima edição do GovTech Summit, que é uma realização da agência Move, a primeira agência GovTech do Brasil. Um grande abraço, obrigado por tudo e até o próximo GovTech Summit. Posso dizer que em breve teremos a segunda edição?